Começamos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seguimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, hoje são 10 de agosto, oitava aula do cristianismo. Essa aula de hoje eu vou seguir aquela questão dos temas. A última aula foi sobre perseguição. A aula de hoje vai ser sobre as verdades enlouquecidas. O que são as verdades enlouquecidas? Essa aí é uma frase do Chesterton. Chesterton chamava as heresias uma verdade ou algo verdadeiro que foi enlouquecendo. Obrigada. Então, hoje nós vamos falar sobre os desvios, os erros, as más interpretações que o cristianismo foi tendo ao longo das épocas. Eu não vou avançar tanto, só até a época dos Estados Unidos, mas eu vou ficar durante muito tempo na Idade Antiga e um pouquinho na Idade Média, porque isso aqui veio vindo e até hoje ainda tem uma péssima interpretação. Muito bem, então naquela época, o cristianismo, época dos apóstolos ali, o cristianismo ele cresceu muito rápido, você sabe, né? Rápido. Ele foi se espalhando assim, quando você via, já tinha 500 pessoas, e essas 500 viraram 5.000 pessoas, e elas foram se espalhando. Muito pelas viagens dos apóstolos, né? Onde eles iam criando comunidades. Né? Isso é conhecido, ele foi se espalhando rápido. E aí, na época, o que tinha na época? Existia o hermetismo na época, existia o mitraísmo, existia influência do budismo também no mundo oriental romano, e até um pouco do hinduísmo lá da Índia, tinha um pouco de influência disso aqui no mundo oriental romano. Né? O mundo romano ele não é só europeu, ele tem o Império Romano vai até o Oriente. Né? Você tinha também os mistérios, os famosos mistérios. Né? Mas o que é isso aqui? O que são essas? O que é o hermetismo, o mitraísmo? Né? Então, tipo, na Pérsia, tu tinha o zoroastrismo, que era a religião principal. Né? Mas dentro tu já tinha uma divisão, uma espécie, não uma espécie de seita, mas algo que saiu do zoroastrismo e virou o mitraísmo, que fala de um salvador que precisa morrer, salvar a humanidade, tem um Messias, aí tem o fim do mundo vai acabar em fogo. Né? Então tudo isso aqui estava rolando nessa época. Então, estava todo esse caldeirão, tinha muita coisa acontecendo. E o cristianismo vai crescendo. Tá, mas o que é isso? O que é o cristianismo crescer? Significa os conversos. Então, todo cristão, ele era alguma coisa antes de ser cristão. Isso né? Ou ele era só um romano e tinha seus deuses, ou ele era um romano e fazia parte de algum culto específico de mistérios. O que é um culto de mistérios? Né? Por exemplo, tinha o culto do deus Dionísio, né? O Baco. Então você tem digamos que você goste muito daquele deus, que tem uma aproximação com aquele deus, por exemplo, sei lá, tem o deus Marte, a deusa Vênus. Aí tu entra ali naquele mistério, se você quiser. E tinha uma coisa de ser meio escolhido, ser meio convidado para participar do mistério. Né? Esse é o nome mesmo do mistério. Né?
Porque você só sabe o que está acontecendo lá dentro quando você entra lá dentro. Né? É fechado, é para poucas pessoas. Vamos dar um exemplo aqui. Quando a gente fala em helenismo, ermitismo, o mitraísmo, mas o que é isso? Por exemplo, é você pegar, fazer uma oferenda e levar para frente da estátua. E o Deus está na estátua. Esses são os costumes, né? Então, quando eu digo assim, o converso cristão, ele era outra coisa antes. Então, ele tinha hábitos pagãos, né? Hábitos ali, ou só romano, ou de alguma coisa dessas seitas. Dá para dizer que é uma espécie de seita, né? Dos mistérios. Esses mistérios, eles foram se espalhando pelo Império Romano graças às legiões. Tá? Então, o legionário romano, ele ia conquistar o Iraque, por exemplo. Aí ele aprendia um monte de coisa lá, levava tudo de volta para o Império Romano. Levava algum ensinamento. Então, assim, novos conversos, velhos hábitos. Novos conversos, velhos hábitos. Isso está na encíclica. Tem não é encíclica, não. Uma epístola de São Paulo aos Romanos, onde ele está exortando os fiéis a não se embebedarem na hora da comunhão, né? Na hora do vinho, que eles estavam fazendo isso, estavam ficando bêbados, estavam se embebedando na hora da comunhão, né? E alguns começavam a comunhão, eles achavam que era uma coisa meio um êxtase místico, então eles bebiam vinho. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Isso, boa. São Paulo. Exatamente. São Paulo estava falando sobre aquelas pessoas que faziam parte de algum culto do deus Baco, que é o deus do vinho, que era assim que funcionava o culto dele. Eles bebiam vinho, porque o vinho é o que leva ao êxtase místico. Leva ao êxtase. Né? O vinho vai te ajudar a encontrar o Deus, Dioniso. Né? O cristianismo quase conserta tudo isso, né, na questão da comunhão. Então eles não estavam entendendo o que é a comunhão. Eles estavam com os velhos hábitos pagãos. Né? Os velhos hábitos pagãos. Agora tem um negócio que é o seguinte, isso aí não é uma coisa nova daquela época. Isso aí já vinha há mais de 3.000 anos das antigas religiões da Babilônia, que era o que eu chamo de as idolatrias da Babilônia, ali da Mesopotâmia, era tudo a base de se embebedar, tipo festas assim que eles faziam e uniões entre todo mundo. Né? Então são hábitos que eles já vêm vindo já de muito tempo atrás e que estavam bem fortes naquela época ali. Então eles precisavam ser terminados. Né? Dar um novo significado àquilo ali. Esses velhos hábitos, né? Aí vem São Paulo sobre o antigo homem se tornar o novo homem. Então vem muito desses velhos hábitos. Esses velhos hábitos pagãos, idólatras, eles precisavam ser extirpados, eles precisavam se terminar. Agora, um dos primeiros hereges aqui, ele vai nos ensinar muita coisa, que é Shimon. Está em Atos, vocês se lembram? Simão, o mago. Um mago. O Simão, por incrível que pareça, ele já era de uma outra seita. Ele era um samaritano. O samaritano é um ramo que saiu do judaísmo. E o judeu da época ouvia o samaritano como uma espécie de seita. Eles eram os hereges aos olhos do judeu. Então ele já estava meio, ele já tinha saído. E ele era um mago. O mago, ele era o sacerdote da Pérsia. Na Pérsia existia uma religião chamada Zoroastrismo,
que eram os sacerdotes, eram os magis, né? Então ele era um mago, e ele fazia mágicas, né? E aí ele teve um embate com São Paulo, com São Pedro, né? E São Pedro, e Simão o Mago ofereceu dinheiro pelas habilidades de São Pedro, né? E aí veio o termo simonia, né? Quando Pio, vou lá visitar São Pio, por quanto tu me vende essas formas externas da mística, né? E São Pedro, ele vai direto assim na raiz, ele dá uma xingada assim em Simão e mostra que aquilo que ele estava oferecendo era muito errado. Aí vem a simonia, simoníacos, né? Dante adora os simoníacos, coloca todos eles no inferno. Uhum. A questão é que o Simão, ele depois que ele levou essa cortada de São Pedro, ele ficou meio chateado, mas ficou tão chateado assim, que ele fica uma espécie de missão de vida, meio que ir de atrás de São Pedro, de São Paulo, e perseguir eles. Tá. Aí tu tem algumas coisas que é o seguinte, a maioria desses hereges, ou eles foram alunos ruins, próximos de algum aluno, de algum apóstolo, tá? Então um apóstolo tinha seus discípulos, e aí tu tinha um deles que não estava cumprindo exatamente o preceito, e ele costuma ser o aluno ruim, e ele é expulso. Às vezes ele é expulso daquele grupo de estudos ali, daquele grupo do apóstolo. Ou ele é expulso, ou ele por livre vontade ele sai. Não estou concordando com o que São João está me ensinando, eu acho que é outra coisa, né? Só que aí ele vai lá e funda o próprio grupo dele. Se a gente dá uma analisada como é que funciona todos os grupos do chamado gnosticismo, que eu não gosto de chamar de gnosticismo, que é muito guarda-chuva, tanta coisa diferente, tantas escolas diferentes que ensinavam coisas diferentes, né? E alguns nem eram gnósticos, eles eram outra coisa, né? Então, mas se for olhar a maioria desses caras que criaram alguma heresia, eles eram próximos das pessoas santas, das pessoas do clero. Eles só eram péssimos alunos, ou não aceitavam ali o caminho correto do seu mestre, do seu bispo, né? Agora tem uma coisa que é o seguinte, eu trouxe alguns aqui, ficar mais ou menos. O Simão, ele teve um aluno chamado Menandro, e o Menandro teve outro aluno chamado Basílios. Vou ensinar aqui agora. Voltou? Voltamos. Eu estou lendo muito sobre a parte da Trindade, né? Eu li todos os livros os livros da Trindade. Estão né? todos aqui? Então estou lendo Orígenes. Como você perderam? Orígenes, Santo Agostinho, Tertuliano, Santo Antioquia, Santo Hilário, né? Novaciano, e todos da Trindade, né? Então, e aí o que acontece? Eles são unânimes em relação quem é herético. Porque como é que acontece? O normal que é você ler a Sagrada Escritura, porque o problema no início ali era sobre a Trindade, né? Eles estavam discutindo a Trindade, né? Todas as heresias partem de uma controvérsia em relação à Trindade. Então, como é que era o normal? O normal, assim, era o pessoal, os primeiros padres da igreja ali, eles liam a Sagrada Escritura, eles meditavam, né? Eles criam, né? Eles meditavam, e a partir daquela meditação profunda, né, e da guarda da palavra, eles
tirar algumas a doutrina em relação à Trindade. Isso aí. Então, sempre tentando Esse acertar e com todo cuidado, não contradizer a Sagrada Escritura, né? Porque às vezes tu estava interpretando errado e tal, e tu diz, não, isso está errado, eu vou escrever. Mas através da meditação profunda e verdadeira, eles escreveram. Foi isso que fez Santo Agostinho, Vital, Santo Hilário, até mesmo Orígenes, eles deu algumas erradas ali, mas sempre meditando e tal. E eles são bons em dizer que o pessoal dos heréticos mesmo, que tipo um ávio da vida, assim, né? Cristo não é Deus. O grande problema é que eles liam a Sagrada Escritura, mas só liam, eles não meditavam. Né? Então eles liam, iam pelo pé da letra e dali deixavam conclusões erradas. Isso aí. Né? Ou conclusões da própria cabeça deles. Né? Então o que faltou no herético é uma coisa que é muito importante, que é a meditação da palavra. Tempo. É a meditação da palavra, né? Você meditar a palavra, que quando você medita a palavra, o Cristo termina. Quando você não medita a palavra, você quer concluir a palavra, interpretar a palavra sem meditar profundamente, você está só por ti. Tu é um gnóstico dentro do caso, porque você não tem a luz do Espírito Santo, tem a luz do Cristo iluminando. Né? Então esse é a raiz da heresia. A raiz da heresia é isso, é a falta de meditação profunda da palavra. E uma coisa interessante é que a heresia ela não é cristã. Existem heresias budistas, por exemplo. Tem um cara, um herege judaico, que é o Sabbatai Zevi. Lá no século VI e VII, o cara, um belo dia, eu sou o Messias. Juntou um grupo lá, uma turma, e nós vamos invadir Jerusalém. Vamos pegar Jerusalém de volta pra gente e tal. Os rabinos da época foram loucura com ele. Mas quem é esse cara? Que história é essa? Chegou agora. O cara tem 40 anos. Tu tem que ter 40 anos de estudo para chegar perto de dizer qualquer coisa perto disso aí. Então ele era muito jovem, ele era muito novo. Os rabinos lá, tu não tem estudo, tu já está criando seita, tem grupo aí contigo. O que aconteceu ao final da história? Eles invadiram Jerusalém, chegaram lá paupérrimos. O califa foi lá, prendeu todo mundo, matou metade, converteu metade. Aí chegou nele assim, o que vai ser? Ou tu te converte, ou eu te capo, tiro tuas orelhas e vou te matar. Aí ele se converteu. Então a heresia ela é assim. O nosso modo católico é assim. Pega a Sagrada Escritura, meditação profunda, muita leitura, muito estudo, anos e anos, e mesmo assim tu vai errar. Então tem que ter alguém indo junto contigo. Né? Esses grandes, eles não estavam sozinhos. Né? Nenhum deles agia sozinho. Porque tu tinha outras pessoas junto com você para tentar interpretar o que o Criador quer. Tem um livro da Santo Agostinho chamado A Doutrina Cristiana. Uhum. E aí o Santo Agostinho fala o seguinte, que não existe interpretação da Bíblia sozinho. Tem que ter alguém para te ensinar. Vou ler a Bíblia, vou interpretar, não existe isso. Tem que ter um professor que te ensina a ler. E isso foram poucos os que interpretaram sozinho a Bíblia, não tinha quem ler. Tem que ter a transmissão. Mas tem a transmissão, entendeu? Então, tu quer ler a Bíblia, tudo bem, tu vai ler, quanto que tu vai entender ali? Bom, tu vai entender bastante, aos poucos, mas mesmo que aquele que entende bastante, sabe? Né? São muito poucos, né? E desses aí preciso ler o que os pais da Igreja interpretaram, como é que é. Se não acontece... O perigo disso é que assim, o Santo Agostinho, que é um cara que nós gostamos muito, ele, durante um bom tempo da vida dele, ele caiu no maniqueísmo, que era uma visão errada sobre o mundo, a história, a metafísica. Né? O maniqueísta acredita que as trevas e a luz, elas têm o mesmo poder. O Santo Agostinho caiu nessa durante um bom tempo. Depois ele se consertou ali. Né? Mas se até um cara desses cai em algum erro, né? Então os caras muito menores daqueles caíram em erros muito grandes. Um exemplo é essa passagem de São Paulo que a gente falou ali no início. Viraram uma colega pegou e me falou, aqui ele está dizendo
que nós não podemos beber álcool. Não pode Ela beber virou álcool. bem assim pra mim, né? Que São Paulo estava dizendo ali que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é pra tomar álcool. Aí eles interpretaram que Ao pé da letra. é aquilo ali. Nem Ponto é o pé final. da letra, nem Nem é. é o pé da É uma- letra. Tem uma outra, tem Essas toda uma níveis profundidade de nessa. interpretação. Aí as pessoas confundem É. o termo. Esses dias alguém me mandou um videozinho daquele, uns recortezinhos do filme de Jesus, daquela série lá, de Jesus. Vai num recortezinho e uma passagem dizia que Jesus falava da ressurreição dos corpos. Aí o pessoal me mandou assim: tu acredita em reencarnação? Não, reencarnação eu não acredito. Não, mas ele está afirmando a reencarnação. Não. Daí eu fui ler, daí ele mandou o vídeo, né? Não, ele falou ressurreição. Eu falei, não, ele está falando ressurreição. Não tá As falando pessoas não reencarnação. estão nem. O imaginário do cara tá bem. É, Tá, quando ele Isso lê é ressurreição. uma não. Ele já automaticamente. Ele precisa ir estudar um pouco, ele não Exato, pode ele- Não, 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 interpretação não de falou texto. reencarnação, ele falou ressurreição. Tá, mas a carne não apodrece, coisa e tal, quando a gente. Né, a alma, sim, mas daí vai ressuscitar. Mas a alma é eterna. como vai ressuscitar. Ó, tudo que vocês já ouviram de coisas meio absurdas, tipo isso, já é alguma heresia que já foi, que já teve seguidores e que já foi Refutado. cancelado. Nada novo está sobre o céu, né? Sobre o sol, sobre o céu, sobre aquele. Porque algumas dessas heresias elas duraram muito tempo, né? Tem uma dessas aqui, Agora durou 300 anos. Né? adocionismo durou vários anos. E elas se fundem com a outra heresia, aí fica Uma heresia. uma heresia ao quadrado ali. Né? Aí virou protestantismo. Então, tipo, Calma. Judas estava fazendo o trabalho de Deus quando ele foi lá e traiu. Tem uma heresia chamada dos ofitas aqui, que eles gostavam do Caim. Elas achavam que Caim era um herói. Eita. Aí pesou um pouquinho. Né? Que o Esaú também era um herói. Judas contribuiu para Que a Judas- morte de Jesus Cristo. Judas- né? Viu, ereção? Que Judas contribuiu com a salvação. Com a salvação. O próprio Espírito Santo que estava agindo em Judas. Ai. Jesus Cristo precisava morrer, né? Nossa. Jesus Cristo precisava morrer para a ressurreição. Não, estou dizendo a justificativa, né? Eu estou ensinando heresia. debaixo do sol. Eu estou A ensinando heresia, não justificativa quer é dizer que eu acredito, eu estou explicando como é que é. Não sei que não acredito. Estou falando na cabeça de quem diz que o Judas, Agiu pelo o Espírito Judas Santo. agiu do Espírito Santo, a conclusão é essa conclusão, porque ele do salmo, aí tinha que morrer. Sim, mas aí é assim, Leonardo, aí se juntam, às vezes em algum concílio, ou às vezes até antes. Aí se juntam o Leonardo, o Raul, o Guilherme, e a gente vai vamos pensar sobre isso aqui. O cara está tendo uma interpretação, vamos pensar se é ou não é. E no final elas acabam caindo, todas elas. Elas vão caindo, né? Com os bispos se unindo ali, pensando e dialogando, não é isso aqui. Não dá para ser assim. Né? Porque isso aqui vai contra o que Cristo falou para ele mesmo, você está possuído pelo maligno. Então não dá, sabe? E aí eles vão vendo, tem os níveis de como ser refutado. Pode ter contradição, né? Porque eu estou falando uma afirmação que é totalmente contraditória. Porque muitas delas o texto diz. elas caem em contradições muito fortes. Eu vou explicar algumas para vocês, só que antes disso, isso aqui foi coisa séria durante um bom tempo. Algumas duraram bastante tempo. Né? Vamos começar pelo gnosticismo. O que é esse grande gnosticismo que todo mundo conhece, todo jovem conhece hoje? Ele é só um ramo de uma das escolas que surgiu com Simão, Menandro e Basílios. Um foi passando para o outro e eles foram formando isso aí, né? Então tá. Você tem o Deus maior, ele está aqui atrás, tá? Ele está muito. Pode ser isso aqui, ele é só um símbolo, é Deus, o Deus, o Todo-Poderoso.
Só que ele está distante, muito longe da gente. Então, existe um Deus menor, que aqui sou eu, tá? Que sou eu, eles chamam de demiurgo. O demiurgo, ele não é um cargo, é um cargo que existia na Grécia, que é uma espécie de prefeito. Então, Deus ele não criou, ele criou o universo e tudo mais, mas quem criou a terra material, quem criou a matéria, foi esse Deus menor. Que dentro de uma hierarquia de poderes celestiais, ele já é bem pequenininho. Então esse Deus que não conhece o Deus maior, porque ele não olha para trás, ele não procura Deus, o Criador, né? Ele olha só para si e para baixo. Então ele é egoísta. Então, dentro da hierarquia, ele é o mais fraco dos poderes celestiais. Então, ele é imperfeito. Logo, se ele é imperfeito, a criação dele será imperfeita também. Não será perfeita. E aí foi esse Deus menor, esse demiurgo, né? Esse artesão. E ele foi lá e moldou o plano material, a Terra. E os corpos, nós, todo mundo. Né? Então Deus, né? Então o mundo é imperfeito porque Deus é imperfeito e a gente está muito longe do verdadeiro Deus, né? Tem outras questões, eu não vou ensinar completamente o gnosticismo, que ele é bem complicado. De novo, são várias escolas e elas vão explicando, tudo tem nome, né? Ele mesmo tem outros agentes que agem aqui e tudo mais. Mas, qual é a questão? Eles estão preocupados com o mal e com o sofrimento. Por que existe sofrimento no mundo e por que existe o mal no mundo? Então, eles respondem que quem nos criou é um Deus imperfeito. Então, por isso que existe sofrimento. Né? Só que tem uma questão aí. Isso aqui não é exotérico, isso aqui é esotérico. É aí que dá o problema. Então, isso aqui tem que ser ensinado para poucas pessoas. E aí, quando ele é ensinado para poucas pessoas, tu entende o que é essa alegoria. Isso aqui é uma alegoria. Quando eu contei para vocês, existe um Deus mau, imperfeito, que criou esse mundo imperfeito. Aí todo mundo, pai, agora então, né? Nada faz sentido, mas tá, mas só quando eu passo um ensinamento, não, isso aqui é uma alegoria que eu vou explicar como é que funciona teu interior, tua alma, tua mente. Aí é uma outra coisa. Então, quando ele começa a se espalhar, aí ele começa a dar problema, porque as pessoas, isso aqui o que eles ensinam são coisas muito fortes, muito pesadas, né? Tu cai às vezes em suicídio. Eles defendem às vezes suicídio e tudo mais. Só que quando tu está em grupos menores, tu consegue conter aquilo ali e explicar, não, isso aqui é uma alegoria. Eu vou te explicar como é que é o teu funcionamento interno. Tá? Avançando um pouquinho, eu vou contar algumas, são várias. Né? Então, vamos começar uma turma que são os notírios, porque assim, Cristo ele não é muito fácil. Ele morreu, ressuscitou, ele é Deus e ele é Messias. E aí tem o Espírito Santo. Caramba, tem vários aspectos da história de Cristo muito fortes ali, que caíram como se fosse um raio assim na cabeça das pessoas ali. Então, a maioria dessas heresias elas são chamadas de cristológicas. Elas estão tratando o que é Cristo, porque ele não é fácil de entender.
Então eles levantam sempre alguma questão da Trindade. Ele não é Deus, ou ele é Messias, mas não é Deus. Tá? Quase todas vão tratando de algum aspecto dele, porque ele não é fácil de entender. Nesse sentido, o próprio Islã também não entende Cristo, né? Porque dentro do Islã, o profeta Isa, ele é só um profeta. Ele vai voltar também no final dos tempos, mas ele é só um profeta. Ele não é Messias, ele não é Deus. Então, ele é difícil de entender. Então, os primeiros são, que é uma heresia atual, na verdade, que dizem que nem existia, ele existiu. Não existiu. Foi uma criação literária. Essa heresia, ela existiu nessa época, são os chamados de Notirim, ou que chamam de Jesus o Nazareno. Sempre quando porque o Nazareno tal coisa, é muito provável que seja uma visão dessa heresia aqui. Ela existe até hoje, tem autores atuais, né, que tratam Jesus Cristo não como uma verdade metafísica, um personagem histórico real, uma verdade metafísica. Não, ele foi uma invenção literária daquele povo. Ele não existiu. Eles negam completamente. Só chamam de Jesus histórico, não é nem isso, porque eles dizem que não existiu mesmo, não, ele é um personagem criado. Ele é uma ficção. É o Gandalf. É o Gandalf. Ele é o Gandalf. Então, 12 apóstolos se reuniram aqui, vamos criar um projeto de controle de poder mundial que vai durar 2000 anos. E ninguém vocês contem. Não. O Olavo destrói isso aí dizendo: o cristianismo não é o PT, entendeu? Então vamos criar uma agenda aqui de poder mundial. Não é assim, não é isso. Vamos avançar um pouquinho aqui. Aí nós temos os joanitas. Os joanitas, eles creem que João Batista é o Salvador e não Cristo. Cristo teria deturpado os ensinamentos de João Batista. Essa turma existe até hoje, são os mandeus. Existem 40 mil deles vivendo no Iraque, na Austrália e nos Estados Unidos. Eles são bem... Existe um Deus mau e um Deus bom. É bem dualismo, né? É um dualismo muito pesado, porque eles se influenciaram pelo maniqueísmo, que é uma outra questão que existia na época também, que então o bem e o mal são igualmente poderosos. Não, eles não são. O Satanás, ele não é o inimigo de Deus, é impossível. Não é assim que funciona. Eles não entendem isso. Aí tem uma outra aqui que é... Aí começa derivado de alguns mestres, né? Por exemplo, o Prisciliano. Aí sai o priscilianismo, então a matéria é má. Né? Matéria. Viver que nem pobre. É a pobreza e a austeridade o que importam. Isso aí, lá na frente, ela vai dar origem aos valdenses, na mesma época que São Francisco de Assis. Então São Francisco de Assis estava fazendo a missão dele, e esse cara chamado Peter Valdo também começou a fazer uma missão parecida, só que deturpada. A pobreza de São Francisco de Assis é completamente diferente da pobreza dos valdenses. Então é uma pobreza tão grande que é a ponto de criar jejuns assim, até você se matar. Comer menos, menos roupa, passar frio, fogo, pobreza, qualquer coisa de luxo é ruim. Porque a matéria é ruim. A matéria está aprisionando o espírito, aprisionando a alma. Eu quero libertar ela para ela voltar até a fonte. É basicamente isso. Uma outra turma aqui, ó. Aí começa...
enquanto eu estava fazendo isso aqui, eu me lembrei de um curso que eu fiz, onde nós vimos era um ladrão, ele estava com um facão, e aí os policiais foram prender ele, né? Só que ele era bom no facão, acabou levando 7 policiais juntos, né? E aí eu estava ali no curso e eu falei, pô, professor, os policiais mexicanos ali cometeram uma série de erros ali e tudo mais, né? Aí o professor me olhou assim, como é que é o teu nome mesmo? Lohan, o senhor é jovem. Então o senhor foi treinado e o senhor está aqui estudando coisas que nós aprendemos depois que nós passamos por esse tipo de situação. Então por isso que tu sabe que está errado. Mas nós aprendemos com esses péssimos exemplos aqui, essas péssimas ocasiões aqui. Então, isso aqui que eu vou contar aqui para vocês, isso aqui fazia parte da vida das pessoas, de um bom grupo de pessoas. Eram grupos grandes de pessoas. Então, por exemplo, o adocionismo é a adoção. Jesus nasceu humano, mas tornou-se divino do batismo. Então, ele era só um ser humano e se tornou divino no batismo. Ele se tornou ali verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem no batismo. Só aí no batismo. Pois é, tu vê como só nesse caso, tu vê como faltou meditação, né? Se tivesse ido o João lá no prólogo, o João já ia concluir isso aí, né? Faltou ele pegar o prólogo, ler o prólogo e meditar. É por isso que a gente. Aí começam as contradições, né? Basicamente, todas elas vão ser contradizendo. Mas o senhor é jovem. Isso aqui era fortíssimo. O adocionismo ele era tão forte que depois ele vai se juntando com outras heresias e vai se juntando, vão criando outras hidras assim, de várias cabeças. O arianismo, alguém sabe aqui do decor? O que é o arianismo? O arianismo não negava a divindade de Cristo. Existe Deus e Jesus é subordinado ao Pai e não ao próprio. Ele nega a divindade de Cristo. Aí, e essa heresia durou 300 anos. Cristão e Ário quase foi Papa. Né? Tem um deles aqui, o Valentino, quase foi Papa. Né? Ele era um gnóstico. Daquele gnosticismo que eu expliquei aqui, dessa teoria aqui do Deus grande, Deus menor. Né? Valentino de Alexandria, ele quase foi Papa. Tá. Aí tem a do apolinarismo. Jesus tinha corpo e alma humana, mas ele tinha uma mente divina. Claro, tu já ouviu de alguém assim, Jesus foi um grande mestre. Ele foi um grande professor lá, espiritual. Um grande filósofo. Não. É um outro nível. Não, ele foi um grande mestre, foi um professor lá, né? Isso significa que ele tinha uma mente superior, uma mente divina, mas um corpo e alma humana. O apolinarismo a gente ouve hoje em dia. Eu já ouvi, mas o que tu fala? A gente não fala disso, não. Foi um grande mestre, né? Então ele tinha uma mente divina. Uma alma muito evoluída. Uma alma evoluída. De novo, todas elas aqui, elas estão bem vivinhas hoje, né? De uma forma um pouco subconsciente, mas estavam ali. Docetismo. Essa aqui é louca. O corpo físico de Cristo, ele era uma ilusão. Ele não tinha um corpo físico, né? Era uma espécie de fantasma. Eu vi um cara falando que é como se fosse um holograma, né? Era um holograma, uma espécie de fantasma. Tu via ele, mas não é ele, não tem como tocar nele. E aí nega a crucificação não aconteceu. Você não tinha corpo humano. Não, nega aquele lá da mulher tocando o manto dele, né? Não, humano. Sim, humano. Não sei como é que. Não, dá um exemplo melhor. Como é que a menina lá pegou o rosto dele? Como é que Maria segurou ele no copo?
Beijos e abraços, isso aí tinha. Bom, aí Bom, ele mas coloca em essa aqui, xeque ela ter a não durou- existência de Maria, né? Ela não durou muito tempo, o culinarismo Mas é que eles não acreditavam não se espalhou tanto assim. Teve um que eu ouvi uma vez que era que o Judas tinha salvado o Cristo. Ele tinha dado um beijo num outro cara que não era o Cristo. E o Cristo fugiu. Ah, não. Eu já ouvi essa também. Ah, sim, tem. Sério. Sim, que ele não foi crucificado. Né? Isso. Mentira, não estão mentindo pra nada. Então, 2 mil Eu anos acho de que tu mentira. andou lendo o Código da Vida. esse é o docetismo. O docetismo ele tem um pouco de sentido ali no como é que funcionam os anjos, né? Os anjos vieram falar com Abraão ali. Eles tinham corpo físico, não tinham corpo físico. Então, tu vê que já é uma teoria mal formulada de uma verdade metafísica tradicional muito forte, sabe? Para ver claramente que eles estavam criando teorias da cabeça deles e eles não tinham... Era isso aí, tipo, eles não tinham uma meditação. Mas você é jovem. Jovem. Macedonianismo. Essa aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi uma criação do Filho e um servo do Pai e do Filho. Então ele inverte a pirâmide, né? Existe o Pai e o Filho e eles criaram o Espírito Santo. Então é do... Por isso tem 2 pais, então. Hã? Só tem dois pais. Isso. O pai, Teve, o filho era pai dele. o filho era pai do Espírito Santo. Né? Então, mas tipo, isso aqui tá errado até por Ele era, então o Espírito Santo é pai, é filho e neto de Deus Pai. Ao mesmo tempo. O próprio judaísmo já negaria isso aí de cara. Assim. Então o Espírito Santo é uma criação do Filho. Não, ele não é uma criação do Filho. Ele sempre existiu. Então, continuando, né? Monofisismo. Essas aqui não duraram muito tempo também. Né? Cristo tem uma natureza humana, somente humana. Nega o totalmente Deus, totalmente divino e totalmente humano. Então, ele tem uma natureza totalmente humana. Aí tem um outro aqui que foi muito forte lá na Espanha, do Pelágio. Pelágio, ele nega o pecado e a graça salvífica, a graça da salvação. E ele nega o pecado também. Não foi na Inglaterra? Então, Pelágio da Britânia, isso. O da Espanha. Eu lembrava que era da Britânia. Me confundi, não sei. Pode ser. Pelagianismo é... Então, o homem ele pode se salvar por seus próprios méritos. Através da sua moral inabalável, da sua ética impressionante. Da sua vontade. Da sua incrível fibra Com a força da moral. vontade. A sua incrível fibra moral. Ele é um homem bom. Ele é um homem bom. Assim ele vai se salvar. Agora que você era. Ainda é bom. Ele era tão bom. Sabe que esses são bem bota nossa, agora eu tenho prestado atenção. Isso aqui vai dar origem um pouco nos protestantes, né? Eles são muito pelos Méritos da prosperidade, pelo prosperante, é bom todo mundo. pelos méritos, né? Pelo karma. mérito. Pelas tuas boas obras. E às vezes cai até alguns filósofos têm isso, né? As pessoas, em geral, elas consideram, elas argumentam, tem os argumentos, elas não levam nunca a graça. Sempre levam, a pessoa é bom, faz caridade, ajuda os pobres. Né? A maioria das pessoas tem essa conversa, mas elas nunca acrescentam que existe a graça também. Né? Essa questão de ajudar os pobres aí já é a influência do marxismo mesmo, né? Mas o Pelágio foi muito forte, viu? Muito forte. Ele conquistou. Ele era reconhecido como uma pessoa santa. Né? Ele era um monge? Também não é bem conveniente. Monotelismo. Jesus tinha 2 naturezas, humana e divina, mas apenas uma vontade. E aí seria a vontade humana. Humana? Pois é.
escolheram humana. Podia ser da divina, né? Mais forte. Mais forte. Mas seria É melhor. mais fácil aceitar. Mas seria incorreto. Eu ia cair nessa. Pô, essa aqui, ó. Nestório de Costa Negra. O nestorianismo negava. Isso aqui é muito louco. Ele negava. Cristo, ele é uma espécie de. Tenta imaginar um templo, e dentro do templo tem duas naturezas, a humana e a divina, mas elas combatem entre si. Então, uma espécie de Jesus bipolar. E ele nega Theotokos. Ele nega que Maria é a mãe de Deus. Então ele ataca esse título dela, né? E ele diz que não, Maria, ela só deu origem ao Jesus humano. Tá, mas e como é que ele ganhou essa natureza humana? Se ele nega Maria? Aí ele chama só de... Maria deveria ser chamada de Cristotokos. A mãe de Cristo, não de Deus. Eu já ouvi algo parecido. Pois é. Pô, essa aqui, ela dá um passo adiante porque ela ataca a Maria junto. Né? Sim. Tu vê um erro que começa, ele vai aumentando. Mas eu já ouvi é assim, Maria deu à luz a Jesus e ela teve outros filhos. Que aí eles falam lá que como é que é? O João, né? Quando Cristo fala, eis aí a tua mãe para João, significa que Cristo está dizendo para a humanidade que João era irmão dele, filho de Maria, filho biológico de Maria. E Maria teve outros filhos com José. É bem sinistro. Maria é minha mãe, por exemplo. Então. Mas ela não é minha mãe é a Dona Andréia, que está nos assistindo. Mas Maria é minha mãe. Sim. E a Dona Andréia é minha mãe. Sim. Aí tu vê. Mas essa, na história é interessante porque ele ataca Maria. Ele ataca diretamente o ataque de Maria. Tá. Aqui a gente já está entrando um pouco na Idade Média. Que são os cátaros, os bogomílios. Os bogomílios, eles eram duas coisas. Né? Eles eram adocionistas. Então, Jesus nasceu humano e tornou-se divino no batismo. E eles eram maniqueístas. A luz e as trevas, elas têm o mesmo poder. Isso aqui já está na Idade Média. Só para entender, os primeiros concílios foi exatamente para resolver esse problema aí. Não, mas falou agora as heresias do Sim, os primeiros dois concílios, né? Nicéia e Constantinopla, para resolver esse problema. Os primeiros assuntos de todos os concílios sempre. Acho que os primeiros 6 concílios para resolver o problema. 7. Tipo, os primeiros foram os primeiros só para concílios. Mas é que a primeira. O nefisismo é o terceiro, o concílio de Éfeso. Mas é que assim, todos os concílios eles foram meio que criados para resolver primeiro o problema desses aqui. Depois a gente vai resolver outra coisa, mas primeiro é alguma dessas coisas que o pessoal está comprando loucamente. Aí a gente chega nos cátaros. Os cátaros acreditavam em suicídio, né? Era uma sociedade muito louca, muito... uma tristeza enorme, sabe? Porque tu tem questões como suicídio, aborto, então essas... Eles queriam abreviar a vida, né? A segunda vida do Cristo. Se a humanidade terminar, ficar no último homem, aí Jesus vai ter que vir, não tem jeito. Então eles queriam duas coisas privilegiavam, o aborto e o suicídio, né? Então você tem que terminar, forçar o fim da humanidade. E daí Jesus Cristo, aí nós precisamos do Cristo o mais rápido possível. Assim, a gente pode sujar e degradar tanto esse mundo que a vinda dele vai ter que ser inevitável. Vamos ajudar a destruir o mundo. Nossa. Vamos ajudar a destruir essa casa aqui, aí alguém vai ter que vir limpar. Então. Aqui entra Santo Domingo, entra
a oração do terço, né? Do rosário. Essas caras. Aí que tá, ó, isso aqui vai dar origem a uma sociedade muito complicada. Os cátaros, eles era uma sociedade que ela acabaria não se sustentando, porque ela ia terminar em si mesma, né? Porque eles acreditavam em suicídio e aborto. Elas não durariam muitas gerações. Tá. Aí depois tem lá no mundo bizantino, os iconoclastas. Tem antes de seguir isso aí, tem uma piada, que uma vez estava um jesuíta e um dominicano num trem, e chegou uma velha, ela perguntou: quem que são vocês? Eu não conheço, eu vi que as vestes estão diferentes. Tá? Eu sou dominicano. Minha ordem foi criada para acabar com a heresia dos cátaros e dos valdenses, né? Os dois, eu acho. E o jesuíta juntos, né? E eu sou jesuíta. Minha ordem foi criada para combater a reforma protestante. Aí a velhinha perguntou: tá aí, qual de vocês dois vocês acham que é melhor entre vocês? Aí o dominicano perguntou: a senhora conhece a bancada? Se acabaram. E aí, mas não ficou só na Europa Ocidental. Tá? No mundo bizantino teve os iconoclastas. Muita gente adora esse nome. Né? Eu sou um iconoclasta. Né? Eu não tenho. Eles eram contrários à veneração de ícones, atacavam os ícones. Queria atacar as imagens dos santos. Né? Porque o ícone, ele é uma coisa. Nós não temos tão forte no catolicismo ocidental. No chamado catolicismo oriental, que é os ortodoxos, né? O ícone não é só uma pintura. Aquilo ali é o sagrado. Né? É o sagrado. Por exemplo, Deus está assim, com o dedinho assim, ou quando ele está assim, cada coisa ali tem um significado. E quando tu medita naquela imagem, existe é muito interessante, é muito. É que o ícone ele sempre vai ter remédio. O sentido é o mesmo que olhar para a cruz. O ícone ele vai ter remeter uma. Tu olha para Maria, tu sabe que a Maria não está egoísta, mas tu remete a Maria, né? Na realidade, Ela faz você transcender, né? Ela serve como um trampolim. Exatamente. Né? E o ícone não é qualquer desenho que é. Por exemplo, lá aqui aquele desenho de Jesus de Cristo. O ícone ele já é pré-determinado para a igreja. A igreja tem alguns ícones. A partir daquele desenho, que é pré-determinado pela igreja. A pessoa pode colorir, pode pintar. E só pode pintar com coisas, não pode ser nada artificial. Então o amarelo, o ouro, tem que ser com ouro mesmo. O preto tem que ser preto, uma castanha, uma árvore, um tronco, da terra. Né? O marrom tem que ser da terra, tem que ser coisas naturais, só coisas da criação. E não é qualquer um que pode fazer, né? Tem que fazer o curso, né? Eu não posso chegar para fazer um ícone. Tu tem que ser ensinado, né? direitinho como é que é. Porque o ícone também, o ícone não pode ser assinado, né? Tem certas regras. Fazer o ícone, pintar e assinar a logo não pode, porque o ícone não é teu. Não é você que está pintando, não é tua autoria aquilo ali. Tu está sendo só instrumento de tu tá fazendo, mas não é teu. Não é que nem você fazer um quadro e escrever teu nome embaixo. Miguel Angel. Fazer um quadro e tu escreve lá a logo. Mas quando tu vai fazer um ícone, você não pode. Quando tu vai comprar um ícone, não tem o nome do autor ali. Às vezes atrás o quadrinho diz lá, mosteiro de Santa Rosa, né? Espírito ícone. Aí lá atrás tem uma adesivinha ali, né? Você pode dizer que é ali, telefone, mas não tem assinatura. Qual é a origem? Da origem, né? Mas não tem assinatura. É bem interessante. Aí eu trouxe algumas aqui curiosas, né? O heliocentrismo. Porque o heliocentrismo é o Sol está no centro do universo. Não. E nós estamos no centro do universo. No centro do nosso sistema solar. Nosso amigo lá estava errado. Essa foi a briga deles ali, né? Que não, está no centro do universo. Não está no centro do universo.
ser um sistema solar diferente. E aí depois eu trouxe algumas heresias já surgiram nos Estados Unidos. Os Testemunhos de Jeová, os Mormons e os Adventistas. Os Quaker. Os Quakers são ingleses, eu acho. Holanda. Eles são da mesma época da Reforma Protestante. Não era isso que eu ia falar. Era o Amish. Os Amish. Todos eles. Tem os menonitas. Boa que falou deles. Tem os menonitas, Isso. os Amish, os Quaker, os Marovitas. Marovitas. Eles são todos parecidos. Barba, todo mundo andando de carroça, vivem em casas que não tem luz elétrica. Nem gás. Eles atacam o mundo moderno, eles são bem legais. Mas eles são derivados da Reforma Protestante. Né? Dos Eles Anabatistas. são. Não, esse, eu não me engano, eles são calvinistas. Alguns são derivação de calvinistas e outros são luteranos. E alguns são o que são. E outros Surgiram virou outra sozinhos. coisa. Tipo, Surgiram sozinhos. Adventista e Testemunho de Jeová virou outra coisa. Esses aqui, tem um que não é exatamente uma heresia, assim, mas é um acontecimento que é o milenarismo, né? Mas eu não sei. Não chega a ser uma heresia, né? Mas ele é uma coisa que engloba quase muitos aqui, ó, que é Cristo vai voltar no ano 1000, né? Ele tem que voltar. Ou a gente precisa forçar ele. Né? Então, tem uma dessas aqui que tinha um profeta, tal dia, de tal mês, ele vai voltar. Ou ele vai voltar no ano 1000, ou ele vai voltar e governar por 1000 anos. Aí que vai ter o fim. Esse aí, como é que é? Tem uma mulher, não era? Que falou um negócio. Isso. Os adventistas, porque aí não aconteceu, né? Todo mundo ficou em cima das casas esperando, né? Eles tinham vendido tudo. Foi muito forte, né? Eles venderam tudo, ficaram em cima das casas voltando, esperando o Cristo chegar. Né? Não foi 2012? Não, Tinha um foi negócio assim? 1800 e pouquinho. Assim. O Miller, profeta. E aí não aconteceu, né? Aí colocaram outra data. Isso. Que aí ia ser tipo vários meses pra frente. Aí não aconteceu também. Aí. Não, então a gente vai esperar ele. Vamos viver de uma forma diferente. Então, vamos viver de uma forma diferente e vamos ficar esperando ele. E aí surgem essas mais modernas aqui. Tem agora também uma que é bem viva, que surgiu dos protestantes, acredito que foi nos Estados Unidos, que é o unitarismo, que eles tiram a trindade e dizem que é um só Deus. E eles dão um jeito deles para, como é que é, escolhe a heresia ali e é qualquer um, mas existe um só Deus. E, só que eles não entendem Não tem as pessoas. Não tem as pessoas. Então, assim, É que é difícil tu dizer que 1 é igual a 3, né? Tem uma confusão mesmo. 1 é igual a 3, 3 é igual a 1, não tem. Então são assim, são verdades enlouquecidas. Eles estavam investigando questões assim muito profundas, né? Por exemplo, Trindade. Eles estavam investigando a Trindade, eles estavam investigando o Espírito Santo, eles estavam ensinando a natureza de Cristo, né? Eles estavam tentando buscar uma verdade. O problema é que faltou o método. Eles estavam usando o método errado. O método é o método da meditação da palavra. E eles só que eles não estavam usando isso aí. Por isso que eles erraram no método. É principalmente da hierarquia, né? Porque assim, eles acabavam saindo saíam e criavam o seu próprio grupo ali. Então, quando tu sai da hierarquia, tu sai de dentro ali, do processo ali, aí tu cai em problemas. Porque aí eles perdem a filosofia também, né? Esses caras, eles não estudavam filosofia, eles não eram leitores de Platão, essas coisas que nós somos, Platão, Aristóteles. Eles não eram filósofos. Não eram. Eles não tinham isso. Isso aí faz diferença. Não, e mesmo assim, o Orígenes, por exemplo, que era um gênio da filosofia e tudo, ele caiu em algumas, né? A verdade, tudo. Então a filosofia até dá uma protegida, mas... Às vezes dá protegida, às vezes não. O Orígenes caiu por causa exatamente da filosofia, porque ele adotou o neoplatonismo, né? Sim. Da reminiscência, coisa e tal, ali E sem origem ela... das almas, que ele achava que a alma já era eterna,
E sem ela, tu cai no cai mais, né? Cai em algumas, né? Mais ainda. A filosofia ajuda o Santo Agostinho a sair, por exemplo. Que o problema é que quando tu usa o método certo, o que acontece? Você vai acertar a maioria das vezes, vai errar algumas. Agora, quando você não usa o método certo, vai errar em quase todas e às vezes vai acertar. Aparentemente, a maioria delas questiona a Trindade, né? A Santíssima Trindade. É, cristológico, é a Trindade, Cristo, natureza de Cristo, a Trindade, às vezes o Espírito Santo. Sim, os protestantes, eles costumam explicar a Trindade como 3 coisas distintas, né? É o Deus, Pai, Jesus, e o Espírito Santo é outra coisa. Eles não conseguem explicar isso como uma coisa que é uma e em 3 matérias diferentes. 3 matérias diferentes. Muito bem. Vou adicionar mais uma heresia, que é de A minha. Tem uma também. Que é de 1700, 1600 e pouco, que surgiu lá na Inglaterra. Foi meio que um movimento, assim, não tem um autor, que é o quietismo. Que é de... Que é o jansenismo, né? O jansenismo é do outro lado. Mas aí tem o quietismo, que é de você só se movimenta se a graça te puxar de tal modo que você não resiste. Então, hoje eu estou com vontade de ficar em casa, vou ficar em casa, não vou ir na missa. Aí tu fica ali esperando a graça não veio e tu fica em casa. Ele tira a tua vontade, tu tem a vontade, que tem a graça, né? A graça que sim, tira a operação humana. Aí fica muito fácil. Fácil no céu, assim. Deve ser, não. Conveniência. Bem fácil pro Alemanha, céu. né? Não, acho que foi na Inglaterra que surgiu o quietismo. E o outro? Bom, a Inglaterra contrário, surgiu o anglicanismo, né? Vamos começar por aí. Que aí já é... Não, Jesus não é bem contrário, mas ele tem... É que ele é muito sofisticado. Ele tem um aspecto da graça, mas ele... Vamos dizer assim... O certo é 100% graça e 100% cooperação humana. O certo é esse. Deus com a graça em ato primeiro e o homem com ato segundo na cooperação humana. Aí o jansenismo ele tira isso aqui, diz que é 50% da cooperação humana e 100% graça divina. Mais ou menos assim. Ele dá mais valor para a graça do que deveria. Outra é a visão de Cristo dentro do Espiritismo. Ele é um somebody love uma mistura de algumas dessas aqui, né? Ele é um espírito muito elevado, um grande mestre, um grande professor. Uma boa pessoa. Eu vou só dizer eu conheço um espírito que ele acha que realmente que ele era Jesus Cristo é Deus. Ou que ele é Deus. Ou que ele era um espírito caminhando, mistura aquela do fantasma. Eles não têm uma doutrina, não tem uma doutrina única, né? Eles têm, mas eles não respeitam. Sim. Eu vou dizer que eu ouvi ouvi tudo dentro disso. que eu ouvi no Espiritismo era que Jesus ele era os espíritos eles vão se reencarnando, né? E aí Jesus ele era um espírito que ele era do último nível e ele não precisava mais se reencarnar. Sim, essa é a base. Exatamente. E aí ele disse assim, não, eu vou reencarnar para ensinar esses bocói. E aí ele... A reencarnação que foi comprada do hinduísmo, que já existia aqui, do budismo também, né? Entrou na Europa junto com a Sociedade Teosófica, que era uma russa que foi lá para o Oriente, aprendeu o budismo, levou ali para a Europa, acabou chegando nos ouvidos do Kardec, aí ele coloca karma e Cristo na mesma doutrina. É uma mistureba. É a mesma sopa. Ele era um cara inteligente, mas dava umas derrapadas fortes. Tá, enfim. Então, assim, ó, começou... Eu não digo que o Simão é o primeiro herege, tá? Mas digamos que foi o Simão, um dos primeiros. Então, desde Pedro e Paulo e até hoje, a gente ouve opiniões que já foram refutadas, já foram pensadas, meditadas e refutadas em concílios, e a gente ainda ouve no dia a dia. Por quê? Porque as pessoas não estudam, não conhecem, não vão de atrás. Né? Tá falando, tá papagaiando uma coisa ali que já foi refutada mais de
1000 anos atrás. É isso. Beleza. Tudo bem. Então, Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. prosseguimos em nome do Pai. Tudo bem.